mortos ressuscitaram, era alegria. A luz inacessível do Salvador iluminava o caminho por onde ele andava. A tempestade desta vida se desfazia, milagres aconteciam por onde Jesus passava. Aleluia! A tempestade desta vida se desfazia, milagres aconteciam por onde Jesus passava. Por onde Jesus passava neste mundo, seguia após seus passos grande multidão. Vinham de todas as partes onde ele estava. Dava alma ferida, amor e perdão. Você que neste mundo vive amargurado, sem paz, sem amor, sem carinho, sem consolação, venha dar-me tua mão, fique ao nosso lado. Estamos no mesmo caminho por onde Jesus passava. Venha dar-me tua mão, fique ao nosso lado. Estamos no mesmo caminho por onde Jesus passava. Glória a Jesus! Aleluia! Por onde Jesus passava neste mundo, seguia após seus passos grande multidão. Vinham de todas as partes onde ele estava. Dava alma ferida, amor e perdão. Verdade! Você que neste mundo vive amargurado, sem paz, sem amor, sem carinho, sem consolação, venha dar-me tua mão, fique ao nosso lado. Estamos no mesmo caminho por onde Jesus passava. Venha dar-me tua mão, fique ao nosso lado. Estamos no mesmo caminho por onde Jesus passava. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi com a águia solitária e a sorte de novo sorriu pra mim.
vinda de Jesus, quanta surpresa, tristeza sem pavor pra quem ficar. Notícias e manchetes dos jornais, o rádio e a televisão no ar, o acontecimento nunca visto, em breve o mundo irá passar, e aqueles que são meio de dor, desesperado põe-se a perguntar: o que aconteceu com minha esposa? No leito só ficou o seu lugar. Na firma meu colega que era crente sumiu e ninguém sabe onde está. O filho não regressou para casa, o esposo desapareceu do lar. É tamanha destruição, desastres pela terra e no ar. Meu pai que anunciava o evangelho, de repente não ouço mais falar. Mamãe que era crente me amava, nem teve tempo para me abraçar. Os crentes flutuavam na igreja, ficaram só os bancos no lugar. Das conduções subiram os passageiros, ninguém ficou, não sabe explicar. Mas vai aparecer quem já foi crente, só estes é quem poderão falar o que vocês acabaram de ouvir. Eu mesmo já usei muito pregar, fiquei porque desveio do evangelho, arrependido posso afirmar. Foi Cristo que arrebatou a igreja, feliz foi quem estava a esperar. Capítulo 12 do Êxodo, versículo 12 também diz: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde o homem até aos animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, porquanto eu ferir a terra do Egito, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 14: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Podem sentar, irmãos. Pouco eu costumo pregar sobre Velho Testamento, sobre história. Claro que tudo aqui é muito precioso. Nós vivemos nos dias que nós temos que estar mais, nos ater mais às mensagens que Jesus falou,
Agora há pouco eu ouvi aqui sendo dito que nem em todo lugar que Jesus, pastor Lester mencionou aqui, quando estava dirigindo o culto, ministrando aqui a direção do culto, que nem todo lugar que Jesus foi, ele fez milagre, não é? Você veja que às vezes Jesus não fazia porque as pessoas não queriam, não tinham fé. Todo mundo quer ser curado de alguma enfermidade. Qual é o aleijado que não quer sair andando? Qual é o cego que não quer sair vendo? Qual é o surdo que não quer ouvir? Não é? Qual é o doente, seja qual for a enfermidade, que não quer ser curado? Ele quer ser curado, mas não tinha fé para isso. Jesus sempre, eu creio que sempre via um aleijado sentado na porta formosa do templo. Ele sempre passou por lá. E aquele cidadão que tinha mais de 40 anos, ficava ali naquele lugarzinho muito tempo. Jesus nunca curou ele, mas um dia, depois de Jesus ter ressuscitado, e aqueles que ouviram os ensinos do Senhor guardaram com eles, Pedro e João subiu às 3 horas da tarde para a oração no templo. De repente se depararam com um aleijado que sempre estava ali. Olhou para eles, e os irmãos sabem o final da história. Jesus poderia ter curado eles, mas Jesus fez-nos uma promessa, fez para eles e fez para nós: aqueles que creem na minha palavra farão o que eu faço e farão coisas maiores ainda. Mas o problema, irmãos, aonde está a fé? Aonde está a nossa fé? Que nessa noite o Senhor aumente a nossa fé, a chegar a um nível, não no fundo do pote, mas que não seja transbordando, mas que tenhamos fé suficiente, ao menos para nós nos manter como servos de Deus, nos momentos tão difíceis da vida, equilibrados, firmes, olhando firmes para as Escrituras Sagradas e nunca desistir. Não desista por nada desta vida, irmão, por nada. Enquanto você é jovem, quando você envelhecer, não desista, continue firme, firme com sabedoria. Nós precisamos ir amadurecendo dia após dia, ser melhor do que fomos antes, todo dia, todo momento. Não volte atrás, não aprenda coisas que você não aprendeu lá quando nasceu o primeiro amor na tua vida, quando você tinha tudo, quando eu tinha tudo. Jesus era o tudo e continua sendo tudo. Oh Deus, aleluia. A alegria do Senhor era contagiante, era transbordante. Nós deixávamos tudo por Ele. Não tinha distância, não tinha madrugada, não tinha noite, nada. Estávamos prontos. E por que às vezes fraquejamos? Falta de perseverança, apostasia. Apostasia quer dizer a fé vai diminuindo. E chega um momento que você está dentro desse contexto, dessa que é uma, desculpe irmãos, é uma praga no mundo hoje, a apostasia e a heresia. Essas duas senhoras do mal se encontram, se abraçam e vêm contra nós, heresia e apostasia. A heresia é desfazer aquilo que está sendo pregado, é pior do que a apostasia. Desfaz a palavra, se rebela contra a palavra, não aceita a palavra. Heresia, combatendo contra a verdade. Quem vai vencer combatendo contra a verdade? Jamais venceremos. Nós vamos sair perdedores. Lute pela verdade, viva a verdade, pois só assim nós poderemos chegar lá naquele dia. Deus, aleluia.
Nós sabemos que o povo, ao sair do Egito, quando Deus escolheu Moisés, ele se achou incapaz. Ele já tinha 80 anos quando ele assumiu realmente a retirada do povo do Egito. Lá no Monte Sinai, quando ele estava a serviço do seu sogro, cuidando das ovelhas, ele deixou as ovelhas num patamar da montanha e subiu mais alto. E lá em cima, ele ouviu a voz do Senhor. Lá em cima ele viu o que ele nunca tinha visto antes, o sobrenatural de Deus. Uma sarça, uma árvorezinha queimava, mas não era consumida. E do meio da sarça saiu uma voz, dizendo, se identificando quem ele era: o grande, o todo-poderoso, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus que disse para Moisés naquele dia, quando Moisés quis contestar aquilo que Deus estava dizendo, pedindo que ele fizesse: se homem, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar aqui não é para brincadeira, este lugar é santo. Descalça as sandálias dos teus pés, põe teu pé sobre o chão, sobre a terra crua, sobre a terra desnuda, e te humilhe. Assim ele fez. Ele assumiu o compromisso com Deus naquele dia e começou a grande batalha para tirar o povo do Egito. A luta que eles tiveram, as pragas que Deus mandou para que Faraó cedesse e deixasse o povo ir, foram 10 pragas. Parece que uma pior do que a outra, mas quando chegou esta aqui que nós falamos, e nesta manhã nós estamos falando aqui, estudando a palavra, a nossa lição de número 18, que fala sobre a Santa Ceia do Senhor. Como foi instituído a ceia? Aonde começou esse ato? Por que começou? Porque isso deveria de continuar sendo um memorial entre o povo de Deus. Quando isso chegou a se aclarear, quando isso foi revelado bem claro através de Jesus, e continuou isso entre nós. Isso que os irmãos que não participaram na sexta-feira vão participar daqui a pouco e mais. Irmãos, isto aqui não é uma brincadeira. Isto aqui não é um cerimonial qualquer. Isto aqui é uma instituição divina. Quando a 10ª praga estava para acontecer, Moisés foi avisado para avisar o povo, que o povo se preparasse, porque o anjo do Senhor, o anjo da morte, passaria sobre todas as casas dos habitantes do Egito, tanto das casas de judeu como egípcios, seja lá eles de onde viessem e habitassem no Egito. Porém, o Senhor estava dando um livramento para aqueles que dessem crédito à voz do Todo-Poderoso. O seu povo poderia estar sendo livre quando ele instituiu e disse: vocês vão oferecer um sacrifício. Além das outras, além da carne de um cordeiro até 1 ano de idade, perfeito, imolar esse cordeiro, e com parte do sangue desse cordeiro, parte eles faziam o sacrifício para o Senhor, comiam, e se sobrasse alguma coisa, tinha que queimar, não podia sobrar mais nada. Com ervas amargas, com pão ázimos, eles celebraram a primeira Páscoa. Estava sendo instituído naquele dia esse ato divino de reverência a Deus.
quando eles ofertassem participassem daquele cerimonial, daquele sacrifício, parte do sangue daqueles animais deveriam ser aspergidos os umbrais das portas e as vergas da porta. Umbrais é o que está no meu lado aqui. Eu entro, aqui fica no meu ombro as vergas da porta, os umbrais da porta, e a verga é isso que está em cima. Todo aquele que passar sangue, ungir com sangue, untar com sangue as vergas e os umbrais das portas, o anjo do Senhor passará por cima e não entrará nessa casa. Porque a ordem do Senhor era de que todo primogênito, todo mais velho, filho mais velho, desde os homens até os filhos dos animais, morreriam. Isto era uma ordem de Deus. Isto não era brincadeira. Moisés passou o recado aos egípcios, aos hebreus. Todos ficaram sabendo. E eu creio que a grande maioria obedeceu. Fez exatamente como o Senhor nos pediu. Irmãos e irmãs, nós temos que prestar muita atenção naquilo que o Senhor vem dizendo no nosso meio, daquilo que durante anos o Senhor vem falando. Se não houver profecia, o povo se corrompe. Aí você pergunta: onde estão as profecias? Elas estão sendo ditas todos os dias. Profecias reais, seja por dons espirituais de um verdadeiro profeta, não imitador, não aquele que vê sonhos, tem sonho e vê visões mentirosas, mas aquele que realmente fala e tem certeza de que ele está dizendo: o Senhor está me dizendo, o Senhor está me mostrando. É um dos grandes laços e de uma grande armadilha de Satanás, irmãos, que ele tem contra nós, de fazer nós mentir, dizer que Deus falou quando não foi Deus que disse. Ele arma essa armadilha e nós enchemos-nos até de certo orgulho, dizendo: eu posso, eu sei, eu tenho determinados dons. É muito salutar, é saúde para todos nós, é necessário, é promessa de Deus nós ter dons espirituais, mas olha bem como você está usando isso. Como tenho visto tantas brincadeiras, irmãos, que a gente fica envergonhado de certas atitudes de pessoas que dizem assim com a maior, sem nenhum constrangimento: Deus me falou, Deus me disse. Nós temos que ter também, irmãos, um discernimento de espírito. Você pode alguém apontar o dedo para você e dizer: Deus está dizendo isso de você, e o Espírito vai te dar certeza que não é Deus que está falando com você, porque você tem uma íntima comunhão com Deus, e você sabe que não foi Deus. Não é imprudência nenhuma, irmãos, se um profeta falso levantar a voz contra ti e você mandar ele calar a boca. Fica quieto. Eu acabei de conversar com Deus agora, com meu Senhor, que mantenho com Ele uma íntima comunhão, uma intimidade. Ele não me falou nada, eu estou caminhando. Deus sempre tem prazer de falar com seus filhos. Se quer ouvir a voz de Deus, mantenha íntima comunhão com Ele. Tira a amargura do teu coração, tira tudo isso do teu coração, limpe o teu coração. Quando você estiver com o teu coração bem limpo, o Senhor fala contigo.
seja aqui, seja onde você estiver, com intimidade com Ele, Deus fala contigo, assim como fala comigo, assim como sempre falou com os seus servos. Agora, a palavra foi dita, era a palavra de Deus, era a boca de Deus que falou. Se a casa que não tiver essa marca, o anjo da morte passará, e implacavelmente matará o filho mais velho. Lá no palácio de Faraó, ele passou e entrou. No palácio de todos os príncipes do Egito, o anjo passou e o filho mais velho se foi. No pasto, no campo de todos os fazendeiros, o anjo passou e matou o animal mais velho. Deus nunca falhou, irmãos, e nunca vai falhar. Se tu estás preparado, lavado no sangue do Cordeiro, e tens essa marca divina sobre tua vida, descanse nele. Agora, se tu não tens essa marca divina, te preocupe. Te preocupe a partir de agora. Grita com a tua alma: Senhor, tenha misericórdia de mim e marca-me com o teu sangue. Quem passará pelos portais eternos um dia, irmãos? Quem entrará na glória? O que precisamos ter na nossa vida para entrar na glória eterna, aonde está o nosso querido Mestre Jesus, que verteu o seu sangue por nós, e através daquele precioso sangue, que não foi recomendado que nós pegássemos daquele sangue e passasse nas vergas e nos umbrais das portas, mas que fôssemos lavados no seu sangue, purificados pelo seu sangue, remidos no seu sangue. E é pelo sangue dele, pela fé, que nós podemos entrar nos portais eternos um dia, sem ser barrado. Pode ter uma multidão muito grande e eu vou junto e eu passo junto. Ninguém vai me ver. Lá tem um porteiro. Lá tem um sensor. Lá tem algo que é muito mais do que nós imaginamos. Aqui você não entra. Como aquela boda que os convidados rejeitaram. De repente estavam todos na festa e Jesus, o Senhor da festa, entrou e viu um homem que não tinha vestes nupciais. Isso é para nos dar um aviso, irmãos. Isso é um exemplo de que ninguém pode até entrar na antessala. Ele entrou na antessala do casamento e o pai, o dono da festa, veio olhar os convidados. Ele olhou e tinha um que não tinha vestes nupciais. Como é que tu entrou aqui? Como você deu um jeito? A palavra diz que ele se imudeceu. Talvez ele foi daqueles: eu dei um jeito, alguém me deixou entrar. Qual foi a ordem? Chamou alguém, amarrai-o de pé e mãos e lançai na fornalha do fogo, onde há dor e ranger de dentes. Das ordens divinas, irmãos, ninguém escapa. Agora, irmãos, nós precisamos olhar e observar o que é que os egípcios, ou seja, os judeus, os hebreus, precisavam. Como é que eles iam participar desse cerimonial naquela noite? Era de qualquer jeito?
Era assim? Não. Eles tinham que se santificar para que o anjo do Senhor não entrasse ali. Sobe mais um pouquinho teus olhos na Escritura e leia o versículo de número 11. Assim pois comereis dois pontos, com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Este é o dia do livramento. Lá no monte, o Senhor disse para Moisés: tira tuas sandálias dos pés, porque o lugar que tu estás é santo. Mas o lugar que eles estavam ali agora no Egito não era considerado a terra santa. Eles precisavam sair dali. Como vamos sair daqui? Tira. E aqui diz: fica com os teus sapatos nos pés, cinge os teus lombos, com o cajado na mão. Cajado é segurança, cajado te dá força, te dá apoio para te levar, porque o anjo da morte vai passar essa noite. Vocês vão participar da Páscoa, como se eu dissesse assim para os irmãos: cinjam os vossos lombos, fiquem com os calçados nos pés, tome os cajados nas mãos, porque você vai participar de um ato santo. Não é de qualquer jeito, mas é cingido como soldados. Nós estamos anunciando a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Não é de qualquer jeito que nós vamos fazer isso. Aí quando o anjo passou e viu as marcas, o anjo passava por cima. Páscoa quer dizer passagem. Ele passou direto, baixava aqui, ali tem sangue, lá tem marca com passando. Como é que nós estamos, irmãos, vivendo neste mundo? Parece que ninguém mais se entende. Todos gritam, todos apontam, como Jesus disse: vocês não devem dar crédito. Quando eles dizem: eis ali o Cristo, mas Ele está lá, eu vi Ele lá no outro lado, Ele está lá, vamos para lá. E as pessoas vão lá em busca de alguma solução, achando que a solução não vem por si, acontece porque tem que acontecer, porque Ele é Jesus. Não, irmãos, nós temos que ter essa ciência, essa fé, essa base de fé na nossa vida, para crer e não ser enganado, para dar crédito a heresias e nos tornar também um apóstata da fé, nos apostatando da fé santíssima da salvação. Naquela noite houve muito choro no Egito, lamentação, gritos de horror, gritos de terror, porque o anjo passou e cumpriu com a palavra. Os deuses do Egito viram o juízo de Deus. Vocês falam uma coisa e não cumprem, mas eu falo e cumpro. Eis aí o sinal. Aleluia. Nunca vi, irmãos, na vida tantos deuses estranhos como nós estamos vendo agora, com a aparência do Deus verdadeiro, falando como se fosse o Deus verdadeiro, mas não é. Você para e ouve, escuta, desde os cânticos
até outras celebrações, você ouve um pouco, olha para a base daquela mensagem que não é bíblica, olha para os ensinos que você tem revelado pelo Espírito Santo na tua vida, e tu não concorda de forma alguma. Não saia para dar crédito a essas coisas, por favor, fica no teu lugar. Jesus vem nos buscar, irmãos. Amém. Nós não podemos nos mover facilmente do lugar onde estamos. Vocês nunca vão deixar de ouvir isso. Quando um servo de Deus que preza pela palavra, que preza como um pastor de alma, como um obreiro de almas, ele não vai deixar de falar a verdade, porque ele está correndo grande risco, irmãos, de naquele dia também perder a oportunidade de entrar lá, porque ele não falou a verdade para o povo. Não falou. Então, passagem, Páscoa quer dizer passagem. Ele passou por cima e não desceu ali. Passagem. O povo hebreu, irmãos, ao sair do Egito, a grande maioria, eles celebraram essa Páscoa ali. E depois pela rebeldia do povo, não houve mais circuncisão em todo o tempo da peregrinação. Os homens que tinham saído circuncidados lá do Egito, nessa Páscoa aqui, e foram rebeldes contra o Senhor. Rebeldes. Foram perecendo quase todos. É muito claro, quando nós vimos somente duas bandeiras continuarem em pé, Josué e Calebe. Mas quando Josué, depois da morte de Moisés, depois do Senhor pegar o corpo de Moisés e esconder, ele não pôde entrar no Egito, na terra prometida, por causa de uma coisa parece que tão pequena. Deus, por que tu fosse tão assim, cobrasse tão forte de Moisés? Ele fez aquilo porque foi num momento de angústia, de aflição. O povo estava ameaçando ele até de morte, de apedrejamento. Em vez dele falar com a rocha, ele bateu na rocha. Foi só isso, Senhor? Não. A palavra de Deus é implacável. Ele é Deus, ele não é como nós. Falamos uma coisa agora e depois mudamos. Fizemos um propósito agora e depois já é outro. O canon de Deus é reto. Ele aponta e diz: aqui é o caminho, passa por aqui. Quando Josué, antes de passar o Jordão, chamou dois jovens, dois espias. Lá atrás ele foi um dos 12 espias, no início da caminhada, que eles foram em Canaã espiar a terra. Agora ele manda dois jovens espias entrar na grande cidade de Jericó, que estava ali do outro lado do Jordão. E eles estavam do lado de cá, do lado de lá do Jordão. Josué chama e manda eles espiar. Espiaram tudo, olharam tudo, foram descobertos. E eles correram e se esconderam numa casa que estava sobre o muro de uma prostituta chamada Raabe. Ela abriu a porta para ele, dois jovens. Poderiam muito bem passar uma noite ali, como a maioria da juventude hoje nesse mundo passa, na orgia, na prostituição, mas não. Eles tinham uma missão. E quando Raabe os viu, disse: eu sei quem vocês são. A fama do povo a qual vocês pertencem, já chegou aqui já faz tempo. Ninguém pode com vocês. Nós estamos com medo. Quer dizer, ela fez uma grande declaração para os espias. O povo aqui de Jericó está inquieto.
Eu sei que vocês vão tomar essa cidade. Eu sei. E o que vocês vão fazer por mim? Que eu dei o livramento, porque os inimigos vieram e procuraram ele na casa, e ela escondeu eles lá no sótão, lá em cima, e disse: eu vi eles passar por aqui, mas nessa hora já passaram o Jordão, é tão longe, mas eles estavam ali, ouvindo tudo. É mentira isso? Porque ela mentiu? Não, irmãos, isso é a estratégia de Deus. É a forma que Deus tem para lidar com o inimigo. Quando eles desceram pela janela, e ela ansiosa, pedindo: o que vai acontecer comigo? Eu tenho família, eu tenho pai, eu tenho irmãos, eu tenho mãe, eu tenho tudo. Vocês vão me destruir também? Eles pegaram um fio de escarlate, um tecido de escarlate, um fio, talvez igual esses fiozinhos que a gente tem aqui para marcar a página da Bíblia, vermelho. Entregaram para ela, escarlata. Quando nós sair, pela janela que nós sair, você pendura o fio da escarlata. Pela janela que nós sair. E quando Jericó ser destruído, nós vamos te defender, com toda certeza. Fica tranquila, olha a marca do sangue, olha a marca do sangue. Ela pegou aquele fio. Como é lindo, irmãos, quando vocês param para ouvir a palavra de Deus. Aqui é um lugar santo. Sinta um pouquinho a presença do Espírito Santo agora. Aqui é um lugar santo. Você senta e pensa. Você senta e medita. Você pensa e vê pela fé. E o Senhor vai falando contigo, vai amassando esse teu coração de pedra, esse meu coração de pedra, vai deixando num coração maleável. As lágrimas começam a descer dos olhos, e nós dizemos: fala, Senhor, que eu preciso ouvir tua voz suavemente, como tu falavas com o teu povo no passado, quando todos paravam para te ouvir, quando a multidão de discípulos sentava-se na relva junto ao mar da Galileia, no sermão do monte, e Jesus passava a falar para eles profundas lições. Crianças não faziam barulho, ninguém caminhava para lado nenhum, ficava olhando para o Senhor, comendo a palavra do Senhor, não perdiam nada. Logo mais tarde, quando os dois jovens voltaram e contaram para Josué o acordo que eles tinham feito com Raabe, eles não foram repreendidos, não. Mas Josué, o comandante, era um homem de valor. Assentou no coração que ele tinha aquele compromisso agora assumido, que ele ia honrar o acordo feito com Raabe, por causa de um fiozinho de escarlate, coisa tão pequena, mas que tem tanto significado na nossa vida. Este selo da redenção, essa marca de Cristo na tua vida, na minha vida. Quando eles depois logo passaram o Jordão, fizeram o altar com pedras no meio do Jordão, o Jordão secou.
Quem ia duvidar de um Deus desse? O Jordão secou, eles passaram a seco, ajuntaram 12 pedras do meio do Jordão, para ali na frente fazer um altar, e logo celebraram, ou seja, circuncidaram os incircuncisos, e celebraram, depois de 40 anos, novamente a Páscoa. Estavam prontos agora. Não foi com maná que caiu do céu, não, mas semente da própria terra já. Pão ázimos ali, o fruto daquela terra. E ali cessou o maná. Promessas de Deus. E agora a guerra está pela frente. E Jericó? Depois da Páscoa, Josué sai do meio deles como se fosse meditar, olhar. Olhando. Senhor, como vamos vencer isto? Muralhas mais largas do que essa igreja aqui. Um carro com 4 cavalos, 2 parelhas de cavalo, virava a volta correndo em cima. A casa de Raabe estava em cima do muro, das muralhas. Era um lugar espaçoso. Derrubar como? De repente, quando ele está olhando, é aquele momento, irmãos, que eu e você pensamos: eu estou sozinho. Eu estou sozinho aqui. Como Moisés pensou lá naquele, só ouvia o barulho do vento. Aqui não tem ninguém. De repente a sarça começa a queimar lá na frente. Aqui está o Todo-Poderoso, está aqui e fala contigo. Tira o sapato dos teus pés, que o lugar é santo. Josué soube dessa história. Moisés contou para ele, com certeza. Josué era o imediato de Moisés, estava sempre junto, sabia. Agora ele chega lá e olha tudo aquilo, e de repente aparece assim do nada um varão com uma espada desembainhada na mão. E Josué perguntou para ele: quem és tu? Tu és dos nossos ou tu és o nosso inimigo? E ele disse: eu vim da parte do Senhor. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Eu sou o príncipe do Deus vivo. E olha para Josué e diz: tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu estás pisando é santo. Tu chegaste ao teu destino. Aqui é a terra que eu prometi. Aqui é a terra prometida. Descalça os teus sapatos. E agora vem todas as instruções necessárias. Por causa do tempo não vou falar para os irmãos, mas vocês sabem todas as voltas que eles tinham que fazer, 7 voltas, e no último dia, num dia só, fazer 7 voltas num dia, e tocar as buzinas junto, e as muralhas caíram, mas tinha um assunto que não podia ser esquecido. Moisés chamou os 2 moços, os mesmos 2 jovens que passaram lá na casa de Raabe. Vocês ficam para cuidar dela. E eles olharam, antes que, quando começou, eu acho assim, irmãos, começou a tremer tudo. Eles olharam pela janela que eles desceram, lá estava o filhinho deles, Escarlate. Ela colocou lá, ela acreditou, ela creu na palavra, ela deu crédito, o acordo foi para valer. Olha lá, entraram na casa dela e tiraram ela, família, tudo que tinha, antes que as muralhas caíssem e Jericó fosse vencida pelos soldados do Senhor.
Querido irmão e irmã, Jesus nos instituiu a Santa Ceia do Senhor. A sua misericórdia. Antes dele ser imolado por nós, ele reuniu os discípulos. No capítulo 13 de João, você vê isso com muita clareza. Reuniu os discípulos para a celebração da Páscoa, que passou a ser um memorial no meio do povo judeu, ainda que por muitas vezes houve falhas, mas era um memorial. E o comer a Páscoa não era comer um pedacinho de pão e beber cálice, mas era uma janta, era uma ceia. Mas de repente, em João nós entendemos claramente, quando Jesus olha e diz para aqueles 12 homens: entre vocês tem um que vai me trair. Aí fica pensando e olhando um para o outro: mas que isso? Nós? Entre nós? Tem um que vai lançar a mão no prato e vai me trair. Daí os discípulos perguntaram: mas como pode ser isso? Todos nós fomos escolhidos, e todos eles, irmãos, eram homens de primeira linha quando foram escolhidos, mas Judas foi deixando se corromper. Aos poucos ele foi descendo, ao ponto do dia em que Maria foi ungir os pés de Jesus, ele reclamou, ele disse que aquilo era um desperdício. Por que não vende isso para os pobres? Vender esse unguento, esse óleo precioso, e dê para os pobres. São mais ou menos 200 denários, é muito dinheiro. Que desperdício. Jesus falou: ele não está falando isso porque ele ama os pobres, ele está falando isso porque ele está subtraindo, ele está roubando o dinheiro. Jesus sabia e sabe de tudo. Você não pode lançar a mão no prato de qualquer jeito. Você tem que acertar a tua vida com Deus. Eu preciso acertar a minha vida com Deus. De repente Pedro pergunta para João, que sempre estava mais próximo de Jesus, pergunta para Jesus: quem é? E Jesus disse: é aquele que eu der o bocado molhado. Jesus embebeda um bocado, pão, entrega na boca de Judas. Judas poderia gritar por misericórdia naquele momento, e eu creio que a misericórdia viria, mas entrou no coração dele o amargo, o ódio, e Satanás entrou no coração daquele homem naquele momento, e ele virou as costas, e era noite, quando ele foi para nunca mais ser alcançado. Mantenha o sangue de Jesus na tua vida, mantenha as marcas da humildade na tua vida, para que nós não venhamos padecer naquele dia. Não adianta título, irmãos, não adianta grandiosidade, não adianta você ser o que seja quem for. O Senhor trata-nos do mesmo jeito. Nós precisamos nos humilhar perante o Senhor. Tira a sandália do teu pé, porque o lugar que tu está pisando é terra santa, não é de qualquer jeito. Irmãos, tem gente que... eu não quero ser pastor de um rebanho que não respeita, que não honra as instituições sagradas, mas que honre os nossos momentos de louvor, de adoração, nossos momentos de explanação da palavra, que honre o Senhor. E quando formos tomar a Santa Ceia, como vejo muitos irmãos tomando Santa Ceia, banhado em lágrimas, dizendo: Senhor, eu te agradeço,
porque eu estou te louvando publicamente pela vitória que eu alcancei em ti. Aleluia. Eu creio, irmãos, que não precisa eu falar mais. Talvez alguma coisa você não entendeu. Leia na palavra de Deus o que acontece com aqueles que fazem um acordo com o Senhor e mantêm esse acordo vivo. Raabe, se você olhar lá na genealogia de Jesus, está lá o nome dela. Ela era uma estrangeira, ela não tinha direito. Ela chegou a dizer: eu sei quem são vocês. A fama chegou aqui. Ali já, irmãos, o Senhor mostrando um tempo áureo que viria pela frente. É o tempo em que nós estamos vivendo. A oportunidade para todos sermos tocados pelo sangue do Cordeiro, para participar em memória. Isso não é você não vai comer aquele pão ali e vai ter gosto de carne, e nem tomar o cálice e vai ter gosto de sangue. Não, é normal. Mas tu vai fazer isso consciente de que é um memorial sagrado. Você está fazendo isso sabendo, Senhor, eu estou fazendo porque eu estou em plenas condições de fazer isso com meu Senhor. Eu estou em plena comunhão com Ele. Por isso a Bíblia diz através de Paulo em 1 Coríntios 11: examine-se o homem a si mesmo e coma e beba. Se alguém comer indignamente, come e bebe para a sua própria condenação e tornar-se-á réu do corpo do sangue do Senhor, porque não soube discernir. Então faça isso com entendimento, com graça. Que Deus abençoe, irmãos. Fiquem em pé comigo e vamos à oração. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Procure sempre ser igreja bonita. Não é todo dia que a gente pula e salta e dá glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, de ensino, do ensino da palavra, para fazer nós lembrar de que realmente a coisa é mais séria do que nós imaginamos. Querido Deus, louvo a Ti, Pai, porque mais uma vez pude falar a Tua palavra com liberdade. Pai divino, tudo que Tu instituiu, tudo que Tu nos mandou fazer, possamos fazer com entendimento, com temor e tremor, Pai, perante Ti. Querido Salvador, aleluia, renova dentro de mim, Senhor, um coração reto, cada dia, cada manhã, um espírito voluntário. Sim, Pai querido, para que eu tenha a certeza, Senhor, de que estou fazendo a Tua vontade. Senhor, renova a nossa fé, meu Deus, e que entre nós não haja heresia, Senhor, e apostasia, mas que possamos ser livres desta praga, Senhor, que vem destruindo pessoas e mais pessoas, multidões nesses dias. Querido Deus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos, irmãos. Me dá um pouquinho de fé.